Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de dois textos que são, assim, a base de tudo na literatura ocidental: a Ilíada e a Odisseia. E o mais legal é o nosso foco, né? Exato. A gente não vai tentar resumir tudo, a nossa missão aqui é bem mais precisa. Vamos nos concentrar só na primeira palavra de cada um desses poemas. Porque a análise que a gente tem em mãos sugere uma coisa incrível. Sim, que nessas palavras de abertura, tipo um código genético mesmo, já está o DNA de toda a história que vem depois. Vamos começar então pela Ilíada. Vamos. A Ilíada já nos joga no meio do caos, né? Uma guerra que já dura quase 10 anos. E a primeira palavra do poema, lá no grego original, é menin. Menin. E essa palavra significa Fúria. fúria. Simples assim. Mas é importante entender que não é uma raiva qualquer, uma irritação de momento. É uma fúria de proporções quase cósmicas, divinas, pessoal, avassaladora de um único homem. E é uma ira tão grande que leva ele a fazer algo que parece impensável. Totalmente. Ele, que é o grande campeão dos gregos, simplesmente decide parar de lutar. Ele se retira para a tenda dele, furioso com o comandante, o Agamenon. Tudo por causa de uma disputa por uma escrava, a Briseis. Exato, e aí ele abandona os companheiros, os irmãos de armas, para serem massacrados pelos troianos. É uma decisão movida puramente por ego e raiva. E é isso que é tão genial. Começar um épico de guerra com a palavra fúria já quebra a nossa expectativa, né? A gente espera ouvir sobre coragem, sobre heróis. Uma causa nobre. Isso. E, em vez disso, Homero parece dizer: olha, o que vocês precisam entender primeiro é essa emoção tóxica, destrutiva, que vai custar milhares de vidas. A guerra inteira passa a girar em torno das consequências da fúria de um homem só. Nossa, isso já define um tom super sombrio e trágico para tudo. Completamente. Ok. Então, se a Ilíada começa com essa explosão, essa emoção monumental, como é que a Odisseia começa? Porque, bom, a Odisseia é sobre a volta para casa depois dessa mesma guerra. O tom tem que ser outro. Totalmente outro. O contraste é imediato. É profundo. A primeira palavra importante da Odisseia é Andra. Andra. E o que significa? Significa homem. Uau, peraí. De uma fúria quase divina para um homem. Exato. A mudança de foco é gigantesca. É como se a câmera saísse de um exército em chamas e fechasse no rosto de uma única pessoa. É exatamente essa a intenção. A escala muda de uma forma radical. A gente não está mais falando de exércitos, da ira dos deuses como centro de tudo. O tema passa a ser as provações, as dificuldades de um indivíduo. Parece algo muito mais íntimo, mais humano. Sim. A primeira linha do poema é um apelo, né? Conte-me, musa, sobre o homem. E o que vem logo depois dessa palavra, homem, é o que vai definir a jornada inteira. E qual é essa palavra-chave a que qualifica esse homem? A palavra que vem a seguir é o adjetivo polítropon. E aqui, nessa única palavra, está a chave para a gente decifrar não só o personagem do Ulisses, que é o nosso herói, mas toda a estrutura da Odisseia. Polítropon. Isso. E para um ouvinte da Grécia Antiga, essa palavra teria um brilho, um duplo sentido que ele pegaria na hora. Ok, um duplo sentido. Então, vamos com calma. Qual é o primeiro significado de polítropon? Bom, se a gente quebrar a palavra, poli significa muitos. Tropos pode significar desvio, caminho ou até lugar. Então, num primeiro nível, Ulisses é o homem de muitos desvios, o homem de muitos caminhos. Ah, claro, isso descreve a trama de forma bem literal. A Odisseia é uma grande viagem, né? Um épico de estrada da antiguidade. Exato. Ele vai de ilha em ilha, enfrenta monstros, feiticeiras. É o oposto total da Ilíada, que é estática, toda parada no mesmo campo de batalha em frente à Troia. Perfeito. A Ilíada é um cerco. A Odisseia é uma jornada. Mas tem um detalhe aqui que é crucial. Qual? Não é uma viagem por vontade própria. Ulisses não é um turista explorando o Mediterrâneo, sabe? Ele é o homem de muitos desvios porque ele está sendo constantemente desviado do objetivo dele. Que é voltar para casa, para Ítaca. Exato. Ele está numa briga direta com o deus do mar, Poseidon, que está furioso com ele e faz de tudo para que ele nunca chegue ao seu destino. Ah, isso muda tudo. Então, cada lugar novo
Não é uma aventura, é um obstáculo. A viagem em si é uma punição. É uma punição. Ele é um homem forçado a vagar, não o explorador. A condição dele de homem de muitos lugares é, na verdade, a maldição dele. Ele é um náufrago, um exilado tentando desesperadamente achar o caminho de volta. Entendi. Esse é o primeiro sentido, o sentido, digamos, geográfico. Mas você falou de um duplo sentido. O que mais politropon pode significar? E é aqui que a genialidade do poema aparece de verdade. A palavra tropos, em grego, além de lugar ou desvio, também pode significar uma volta, como em uma volta de frase, uma figura de linguagem. Peraí, não acredito. Então, a mesma palavra que quer dizer de muitos lugares, Uhum. também pode significar de muitas voltas de frase. Sim. Para o ouvido grego, a conexão seria imediata. Ulisses não é só o homem que viajou para muitos lugares. Ele é também o homem de muitas frases, o homem de muitas revolta-voltas verbais. Em outras palavras, ele é um mestre da linguagem. Exatamente. Ele é astuto, ele é articulado, um negociador, um contador de histórias e, quando precisa, um mentiroso muito convincente. Nossa, então a mesma palavra define o mapa do poema e a principal ferramenta do herói. A arma dele não é a força bruta, como a do Aquiles. Não mesmo. É a inteligência. É a palavra. Precisamente. A qualidade que define Ulisses é a astúcia. Tem uma tradução para inglês do Stanley Lombardo que captura isso de um jeito ótimo. Ele chama Ulisses de o homem de voltas e revolta-voltas, the man of twists and turns. Faz todo sentido. E essa astúcia, essa habilidade de manipular a linguagem, que se torna a única ferramenta dele para sobreviver aos desafios que o mundo físico, controlado pelo Poseidon, joga contra ele. Ok, agora a coisa toda se encaixou. O conflito central da Odisseia está todo contido nessa única palavra. De um lado, a gente tem o primeiro significado, os muitos lugares, os desvios físicos forçados por um deus. É a força bruta do mundo contra ele. E do outro lado, o segundo significado, as muitas frases. A astúcia verbal, a inteligência que ele usa para navegar e superar cada um desses desvios. É a mente contra a matéria, a palavra contra o caos. Exato. E cada episódio da Odisseia é uma prova disso. Vamos pensar num exemplo. O Ciclope. O Polifemo é uma criatura gigante, a força bruta em pessoa. Ulisses e os homens dele não teriam a menor chance numa luta. Nenhuma. Lutar ali seria suicídio. Então o que Ulisses usa? Jogada puramente verbal. Genial! E mais tarde, quando ele cega o Ciclope, o Polifemo grita por ajuda para os outros Ciclopes dizendo: ninguém está me cegando, ninguém está me matando. E claro, os outros ouvem isso e pensam que ele enlouqueceu ou que foi amaldiçoado e simplesmente ignoram. Ele usou uma palavra para se tornar invisível, para anular a ameaça. É um exemplo perfeito de como as muitas frases derrotam a força. Ou pensa na feiticeira Circe, que transforma os homens dele em porcos. Uma espada não resolve isso. Não mesmo. Ele precisa de uma combinação de uma erva mágica que ele ganha do deus Hermes, mas, mais importante, da capacidade dele de negociar com ela, de transformar uma inimiga mortal numa aliada. É uma mudança completa no paradigma do herói. Na Ilíada, os problemas se resolvem na batalha, com lança e escudo. O heroísmo é medido pela força. Pela coragem em combate. Já na Odisseia, os desafios são quebra-cabeças, testes de inteligência. O heroísmo é medido pela capacidade de pensar, de se adaptar, de usar a mente. E isso reflete uma mudança no mundo, né? A Guerra de Troia acabou, a era dos grandes exércitos deu lugar a um mundo mais complexo, mais traiçoeiro, onde as habilidades para sobreviver são outras. Ulisses é o herói para esse novo mundo. Com certeza. Enquanto o Aquiles é definido pela emoção crua, a fúria, o Ulisses é definido pela mente e pela palavra, a astúcia. E pensar que tudo isso está codificado ali, naquelas primeiras palavras. Menin nos prepara para um épico de emoções violentas e trágicas. E Andra Politropon nos prepara para uma história de resistência individual, de uma jornada perigosa onde a maior arma não é o músculo, mas a mente. Então, para a gente resumir essa nossa análise, a gente começou com a fúria de Aquiles,
uma força da natureza que define a brutalidade da guerra, e a gente chegou na astúcia de Ulisses, uma qualidade cerebral, verbal, que define a inteligência necessária para navegar no mundo. É incrível como poemas de quase 3.000 anos conseguiram encapsular sua essência de forma tão elegante logo na primeira linha. Sabe que isso me deixa pensando numa coisa. Diga. A análise toda enfatiza que a qualidade essencial do Ulisses, o que garante a sobrevivência dele, é a capacidade de manipular a linguagem. E vamos ser honestos, essa manipulação muitas vezes é engano, é mentira. Sim, ele mente o tempo todo. Sobre quem ele é, de onde vem. Exato. A astúcia dele vive cruzando a linha da desonestidade. Então, isso levanta uma questão bem interessante sobre o tipo de heroísmo que a Odisseia celebra. O herói da Ilíada, o Aquiles, pode ser furioso, egoísta, mas ele é direto. A honra dele está ligada a uma autenticidade brutal. Já Ulisses é o mestre do disfarce. Pois é. Se a principal ferramenta de um herói para sobreviver é a trapaça inteligente, o que isso diz sobre o mundo que o poema retrata? E o que diz sobre nós? Será que a gente celebra um ideal de herói mais pragmático? Talvez mais cínico? Em que ponto a inteligência vira desonestidade? E essa é uma qualidade que a gente ainda valoriza nos nossos heróis hoje. É uma linha bem tênue, né?